Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eita, glória a Deus! Que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Responde para o seu irmão nesta manhã: Este é Jesus de Nazaré. E Ele está aqui nessa manhã. E Ele tem tudo quanto nós precisamos. Tem paz, tem bonança e tem fartura de dias. E até aquilo que você não estava esperando, descansa o seu coração, porque vai acontecer. Maravilhoso Pai, te louvamos, te agradecemos por esta tão poderosa palavra. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo quanto tu tem nos concedido no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Sente adorando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Vou trazer uma rápida palavra, uma reflexão para os nossos corações. Esta palavra, esta leitura, ela se encontra escrita no Evangelho de Mateus, em um dos evangelhos. E nós vemos que Jesus, ele é especialista em transformar, em mudar situação ou situações. Jesus, ele sabe exatamente o momento a qual nós estamos vivendo no dia de hoje. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, e Ele conhece o nosso futuro. E Jesus, Ele tem cuidado de nós, da sua igreja, com tanto zelo, com tanto carinho. Porque nós somos a noiva de Cristo. A noiva chamada, escolhida, zelosa e de boas obras. Nós somos o povo que vamos morar no céu. E nós sabemos que Jesus, enquanto ele estava aqui na terra como homem, 100% homem, 100% Deus, ele operou muitos milagres. E a Bíblia é clara quando nos diz que nem todos os milagres que Jesus operou se foram escritos, porque não daria para escrever todos. Porém, um dos milagres foi este, que Jesus, ele acalmou aquela tempestade, aquele vento. E nós sabemos que existem momentos na nossa vida que o vento sopra tão forte, que parece que vai destruir a nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde. Porém, nesta manhã, eu preciso que você entenda uma coisa. Que Deus, Ele não nos prova além das nossas forças. Não importa qual a tempestade que tenha se levantado, Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Ele tem poder de ordenar e o vento se calar. Glória a Deus. E nós vemos que naquele dia, Jesus estava em um barco. E os seus discípulos estavam junto com ele. E Jesus estava cansado.
porque ele já tinha passado uma boa parte do dia ensinando, pregando. E a Bíblia é tão linda quando nos mostra que Jesus entra dentro do barco com seus discípulos. Outros barquinhos também seguiam aquele barco. Jesus entra e de repente o vento começou a soprar. E o vento soprava de uma forma tão grande que o vento batia nas águas. O mar se agitava, ou o mar se agitou. E as águas começaram a entrar dentro do barco. Ora, ali nós tínhamos homens que eram experientes em pesca, em mar, em travessia. Tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João. Mas eles não conseguiram reverter a situação. E tem momento que na nossa vida acontece coisas exatamente assim. Que você tem prática. Você é até especialista em resolver aquele problema ou aquela situação. Mas de repente você tenta e você não consegue. E começa a procurar saída para aquela situação, para aquele conflito que você esteja enfrentando naquele momento. E com toda a sabedoria que Deus tem te dado, com toda a formação que Deus também te deu, você até tenta e não consegue. E eu vim aqui para te dizer que tem situações que somente Deus, Ele resolve. Mesmo com o seu conhecimento, mesmo com a sua estrutura, mesmo com o teu psicológico preparado para enfrentar aquela situação, aquele problema, tem momento que você não consegue encontrar uma forma ou uma saída para resolver aquela situação. Pedro era pescador. Pedro foi chamado quando estava ali junto com Tiago. Pedro foi chamado. Tiago também. E eles estavam na beira do mar. Quando Jesus pediu o barco de Pedro emprestado. Então Pedro e a sua família eram pescadores. Porém, chega um exato momento que Deus diz assim: deixa a tua capacidade de lado. Porque nesse negócio, só quem pode fazer sou eu. E eu quero te dizer nesta manhã, que para esta situação que você está enfrentando, Deus tem a saída. Ele sabe exatamente como vai fazer este milagre acontecer. Jesus estava cansado. Jesus vai para a polpa do barco e dorme. E a Bíblia é linda quando nos diz que Jesus estava dormindo. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco, ele era coberto pelas ondas, coberto pelas águas. E Jesus, porém, estava dormindo. Jesus, quando estava como homem, ele sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu a fadiga do dia. E ele estava dormindo. Mas eu vim aqui também para te dizer outra coisa. Que como Deus, Ele nem dorme e nem cochila. Aleluia. Ele trabalha. E tem anjos que trabalham ao nosso favor. 24 horas por dia. A Bíblia nos diz que tem anjos trabalhando ao nosso respeito. E que nos guarda em todos os nossos caminhos. E a Bíblia é linda, irmãos. A palavra do Senhor não volta atrás. Tudo quanto
Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Jesus estava dormindo, cansado, e os seus discípulos de Jesus, chegam até Jesus e o desperta, e o acorda, dizendo: Senhor, salva-nos, nós vamos perecer, nós vamos morrer. O barco estava indo a pique, irmãos, porque as ondas, as águas, elas se movimentavam com muita pressa, com muita velocidade, de uma forma que o barco se balançava de um lado para o outro, e o barco era enchido pelas águas. E eles tentaram reverter, tentaram tirar a água do barco. E eu trago sempre essa palavra para nós. Enquanto nós estamos de joelho, nós estamos tirando as águas de dentro do nosso barco. Nós estamos tirando. E Deus está contemplando. E chega momento que nós dizemos assim: Senhor, eu não aguento mais. Socorre-me, me ajuda, faz algo ao meu favor. As minhas forças estão indo embora. Os discípulos chegam perto de Jesus e dizem: Senhor, socorre-nos, nós estamos perecendo. Jesus se levanta e diz: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus faz essa interrogação, essa pergunta. E era quem? Os discípulos de Jesus. Por que vocês estão temendo, homens de pequena fé? E eu te pergunto nessa manhã: por que temer em meio a essa dificuldade? Ô, irmã Jeane, a senhora não tem noção do que eu estou passando, do que eu estou enfrentando. Mas saiba de uma coisa, que se fosse somente a irmã Jeane falando, você poderia continuar temendo. Mas é o próprio Jesus que fala conosco, porque essa palavra é para nós nessa manhã. Por que você está temendo? Se levante, tome posição, porque aquilo que você não pode fazer, Jesus, Ele faz por você. Ele está trabalhando ao teu respeito. Jesus faz essa interrogação para os seus discípulos: por que vocês estão temendo, homens de pequena fé? Então, Ele se levanta e repreende os ventos e o mar. Jesus, com a sua palavra, irmãos, Ele diz: cala-te, vento, acalma-te, mar. E tornou-se uma grande bonança. E eu quero te dizer nesta manhã, que nessa manhã, que neste momento, aí onde você está, receba essa palavra, receba paz, receba tranquilidade, receba bonança no seu coração, na sua mente, no seu comportamento. Receba paz, receba mudança, receba transformação. Que essa causa não é para a morte, mas é para a glória do nome santo de Jesus. E toda essa tempestade, toda essa dificuldade que você estiver enfrentando no dia de hoje, Deus vai te dar força, Deus vai te dar capacidade, e você vai vencer estes obstáculos que você está enfrentando. E aqueles homens, os discípulos de Jesus, eles ficaram maravilhados. Não é assim que acontece conosco? Quando de repente parece que está tudo perdido, mas de repente o milagre acontece. O milagre surge, aparece na nossa vida, e nós ficamos perplexos, nós ficamos maravilhados. Meu Deus, eu sabia que o milagre ia acontecer, agora eu não sabia que era tão grande. Eu não sabia que iria tomar uma proporção tão imensa. E nós ficamos maravilhados. E foi exatamente assim que aconteceu naquele dia. Jesus operou o milagre, ordenou,
a bonança chegou. E os discípulos ficaram maravilhados e dizendo: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Aleluia. E eu entendo eles dizendo assim, de uma forma tão tremenda. Eu sabia que ele fazia milagre, mas eu não sabia ainda que até a natureza obedecia a sua voz. Glória a Deus. Você pode estar inquieto nesta manhã, mas receba a tranquilidade, receba a paz, receba o abraço do Espírito Santo sobre a tua vida. Que até aquilo que você pensava que não ia dar certo, vai dar certo no nome de Jesus. Até aquilo que você achava que não ia acontecer na sua vida, receba a bonança no nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba o milagre sobre a tua vida no nome de Jesus. Porque Jesus, aquele que faz milagres, Ele está aqui. E até aquilo que você achava que não iria acontecer, vai acontecer. Porque Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus que quando opera, ninguém pode impedir. E o versículo, tema do nosso ciclo de oração é: operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir aquilo que Deus já determinou na sua vida, na sua casa e no meio da sua família? Descanse o seu coração, porque o que há de vir virá e não tardará. Esta semana eu tive uma experiência muito linda, irmã Hélida. Irmão, o Washington, ele até presenciou. Eu estava levando o meu netinho para a escola. E eu parei lá no mercadinho que tem, no caminho da escola, para comprar um suco. E eu pedi àquele moço aquele suco. E ele foi lá pegar. E quando ele ficou de costa para o Léo, aí o Léo disse assim: ei, moço. Aí aquele senhor se virou e disse: oi, Léo. Todo mundo conhece o Léo na rua. Oi, Léo. Aí ele disse assim: você sabia que o Jesus está voltando? Glória a Deus. E eu parei, olhei para o Léo. Ele disse: é, moço, o Jesus está voltando, ele está vindo muito rápido. Eita, glória a Deus. E aquele moço riu, sorriu, olhou para ele. Ia chegando uma moça, aí disse: eita, Léo, você está pregando a mensagem dos últimos dias. A mensagem do arrebatamento, Léo. Ela disse: é, moça, Jesus está voltando. E lá no céu, tem um monte de casinha preparada para nós morar. E nós vamos ser anjo. E vamos morar lá. Aí, de repente, o irmão Washington parou com o seu carro, assim do lado, disse: paz do Senhor, irmã Jeane. E ele olhou para o Washington, não foi assim, irmão Washington? E disse: ei, pai do João Guilherme, o Jesus está voltando. Eita, glória a Deus. E ele disse, o Washington disse: é mesmo, Léo, Jesus está voltando. E nós passamos ali na porta da secretaria. E quem estava na porta, ele saiu dizendo: Jesus está voltando, viu? E eu comecei a ficar impactada, irmãos, com aquilo. E naquele mercadinho eu senti até vergonha de mim. Porque eu nunca cheguei naquele mercadinho para dizer para aquele moço: moço, Jesus está voltando. E sempre eu compro alguma coisa ali. Eita. E essa palavra, ela despertou o meu coração. De uma forma tão forte. E ele chegou na porta do colégio. Olhou para os 2 vigias. E disse assim: o Jesus está voltando, viu? Pegou a bolsa dele, entrou e foi-se embora para a sala. O que é isso, irmãos? É o Senhor Jesus chamando a nossa atenção. De uma forma tão linda. Tão especial. E dizendo para nós, igreja de Cristo, que Ele está voltando. E tudo nos mostra
que Ele está às portas e que Ele vem muito em breve. Os sinais estão acontecendo. Os sinais estão se cumprindo. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Não cai por terra. E Jesus está voltando. Jesus ordenou que o vento e o mar se aquietasse, se calasse. E a hora que Ele quer, a hora que Ele quiser, toda a fúria do inimigo cai por terra no nome de Jesus. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, mas eu tenho convicção de uma coisa, que Jesus está voltando. E que os milagres seguem aqueles que crêem. Tem milagre acontecendo na sua vida. Tem milagre acontecendo na minha vida, na minha casa. Tem milagre acontecendo na sua vida e na sua casa. E Deus, Ele é fiel para cumprir com toda a boa palavra que Ele tem deixado para as nossas vidas. Tudo quanto Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Alessandra